Ainda nessa entrevista para a agência Reuters, o ministro Alexandre de Moraes disse que tribunais brasileiros podem punir instituições financeiras nacionais que bloquearem ou confiscarem ativos domésticos em resposta a ordens norte-americanas. Moraes reconheceu que a atuação da Justiça dos Estados Unidos em relação aos bancos brasileiros que têm operações nos Estados Unidos é de aplicação da lei norte-americana. E ele disse o seguinte: agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. E aí eles podem ser penalizados internamente. Esse desvio de finalidade na aplicação da lei coloca até instituições financeiras em uma situação difícil. E não só instituições financeiras brasileiras, mas são seus parceiros norte-americanos, são empresas norte-americanas que atuam no Brasil e também têm contas, investimentos, financiamentos de bancos brasileiros. A Mariana Barbosa está aqui com a gente também, colunista do UOL, especializada em economia, está aqui com a gente também para nos ajudar a entender um pouco desse quadro no que diz respeito à situação dos bancos. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Sakamoto. Boa noite, Carla. O que o Alexandre de Moraes está falando, Mariana, é mais ou menos o que o Flávio Dino já falou naquela decisão dele. Quer dizer, o que é dentro do Brasil vale a lei brasileira, o que é lá nos Estados Unidos vale a lei americana. Mas tem um limbo aí, que é aí que entra o pânico do mercado financeiro, do sistema financeiro. Esse limbo é porque os bancos brasileiros têm operações nos Estados Unidos. E aí eles ficam sem saber a quem obedecer. É mais ou menos por aí? É por aí, pois é. Então, ontem eu acho que o mercado entrou em pânico, não só porque essa decisão do Dino, no fundo, ela ressalta uma coisa que já era óbvia, quer dizer, mesmo sem essa decisão do Dino, a lei brasileira já era valente aqui no Brasil em relação à lei americana, né? Quer dizer, por óbvio. Mas o que o mercado entendeu ontem, né, e entrou nesse pânico, porque acho que a decisão do Dino nem que explicitou uma coisa que ninguém estava muito, né? Explicitou ficar entre a cruz e a espada, e foi interpretada como uma escalada, como se o Brasil estivesse respondendo. Como se isso já era, já estava valendo mesmo sem a decisão do Dino. Aí, de repente, o Dino fala isso e tem essa interpretação, o mercado entendeu que isso podia gerar uma escalada e que os conflitos entre o Brasil e os Estados Unidos poderiam piorar. Quer dizer, então, foi uma reação brutal, aí os bancos perderam 40 bilhões de valor de mercado. Hoje o mercado está operando aqui está muito mais calmo, está no meio no 0 a 0 aí. Ninguém não se recuperou o de ontem, mas enfim, não caiu mais, né? Então, assim, acho que o mercado acalmou hoje. Mas eu acho que tem mais a ver com a interpretação e com a constatação de que eles estavam nessa situação, né? Porque não é tão simples, né? Tem muitas questões que a gente não, que os bancos não sabem. Quer dizer, que eles vão fazer? Vão cancelar a conta do Alexandre de Moraes? Mas como o Sakamoto está falando, quer dizer, hoje é o Alexandre, pode ser outro dia, pode ser o Lula, pode ser o jornalista, pode ser, né? Enfim, então é uma decisão muito difícil para os bancos cancelar ou não. Agora, desafiar os Estados Unidos também é uma decisão difícil, porque as multas são muito, muito grandes, né? Eu estava lendo que nos últimos anos, não pela lei Magnitsky, mas sanções econômicas já geraram mais de 10 bilhões de dólares em multas para bancos que foi entendido que tinha alguma relação comercial com países que estavam sancionados pelo governo americano, né? Quer dizer, por questão de país a país, não indivíduos, como acontece com a lei Magnitsky, né? Então é uma decisão muito delicada, né? Que, assim, na situação, no papel do banco, agora isso tem que lembrar que essa é uma decisão a ser tomada pelos bancos onde hoje o Alexandre de Moraes tem conta. Porque, então, assim, foi uma reação exagerada do mercado, porque a gente não sabe quais são os bancos que ele tem conta, mas os bancos onde ele não tem conta não estão sujeitos a nenhuma punição, né? Quer dizer, a questão é muito específica
com o Alexandre de Moraes. Agora, queria lembrar essa situação me lembra quando. Você lembra que em fevereiro o Rumble e a Truth Social entraram na justiça americana para não cumprir uma decisão do Alexandre de Moraes? Quer dizer, tem um paralelo aí dessas jurisdições, né? Quer dizer, do mesmo jeito que agora a gente está nessa situação, as redes sociais também entraram com esse mesmo argumento: não vou cumprir porque eu sou uma empresa americana, vou cumprir a jurisdição americana, não vou atender ao que diz o Alexandre de Moraes, né? Então, essas relações transfronteiriças tornam tudo mais complexo, né? Porque assim, a gente hoje tem um sistema financeiro que é totalmente globalizado e interdependente, tem todo o sistema de comunicações, de redes sociais, das big techs que também estão presentes no mundo todo, quer dizer, e a gente tem pouca regulamentação, principalmente em relação às big techs, às redes sociais, que nos norteiam em relação a isso. Agora, você colocou um ponto importante, Mariana, porque a princípio, só deveria estar preocupado aquele banco onde o Alexandre de Moraes tem conta, né? O resto é vida que segue, né? Com certeza. Agora, assim, eu não sei se. Eu acho que, lembrando de novo que o Sakamoto falou, quer dizer, tem esse risco, né? Se Uhum. você fala só para o Alexandre de Moraes: olha, abre uma conta num banco. Eu não sei se ele tem conta no Banco do Brasil como servidor público, enfim, e o Banco do Brasil tem agência nos Estados Unidos. Então, assim, eu sei que é complexo, mas ele poderia simplesmente ter uma conta numa fintech, numa coisa menor, sei lá, transfere aí o patrimônio para a família e tal, e a gente segurar um tempo enfim, até acabar o mandato do Trump, ou ele conseguir reverter isso. Mas, enfim, mas não é uma decisão fácil, né? Assim, porque não tem resposta fácil para essa questão, né? Como é que você. Enfim, eu não queria estar no lugar de um banqueiro Para para decidir. decidir se fecha ou não fecha a conta do ministro Alexandre de Moraes, né? De qualquer forma, há cerca de uma hora aí, como a Mariana falou, os papéis dos bancos, dos principais bancos, vinham subindo na Bolsa de Valores. Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú vinham ali em leve alta, só o BTG que estava no negativo. E agora há pouco também olhando aqui a cotação, né, o índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, também numa leve alta de 0,17%. No final dessa edição a gente vai ter o boletim de economia que a gente te dá o fechamento do mercado, mas pelo menos assim, nenhum sinal de pânico, nenhum sinal de correria, enfim, aquilo que aconteceu ontem aparentemente ficou ontem. Inclusive o dólar operando em queda, euro operando em queda, né? A gente sabe que nos momentos de pânico normalmente o pessoal corre para o dólar, corre para o euro e essas moedas costumam subir de valor. Hoje está ao contrário, está caindo. Então, nesse momento o mercado financeiro está respirando um pouco mais. A gente segue acompanhando. Mariana, obrigado por nos ajudar com a tua análise. Até uma próxima. Próxima. Tchau, tchau. Obrigado.